E aí, pessoal, saudações tenísticas. O Wimbledon 2022, chave masculina de simples, de dupla e a chave mista. Tá? Nós vamos trazer os destaques, os grandes jogos, os campeões e campeãs, tá? Desse ano de 2022, que não tivemos aí a participação dos jogadores russos, mas tivemos um torneio incrível, né? Lembrando que esse torneio desse ano não contabilizou pontos para o ranking por essa questão política aí em relação à guerra da Rússia aí, a gente explicou lá no torneio da história do Wimbledon. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história de Wimbledon, eu vou deixar aqui em cima para vocês entrarem e assistirem o vídeo e entender um pouco mais sobre a história de Wimbledon, como começou, né? Quando começou, quem ganhou o primeiro torneio, quem é o maior campeão, né? Qual é o maior jogo da história, enfim. Lá vai estar bonitinho no torneio detalhado, no vídeo detalhado, tudo sobre o Wimbledon. Mas antes de mais nada, toque o sininho, compartilhe com seus amigos, comenta aqui no canal, comenta no vídeo, dê sua sugestão, sua crítica, né? A gente responde vocês, tá bom? Peça para os seus colegas acessarem, aqueles que gostam de tênis e vocês que estão gostando do nosso conteúdo, que vai nos ajudar e muito, tá bom? Então bora pro vídeo, vamos ver quem foram os campeões de Wimbledon 2022. Então vamos lá, pessoal. Chave mista de duplas. Primeira rodada de Wimbledon. O primeiro destaque vai para a vitória de Shibahara e Roger para cima de Guarachi e Krajicek. Foi 6-4 e 7-6, tá bom? O destaque do Brasil na primeira rodada é a vitória da Bia e do Bruno Soares para cima da Kishenok e do outro brasileiro, o Rafael Matos, por 7-6 e 6-3. Que triste que um brasileiro teve que eliminar o outro, né? Mas pelo menos foi a dupla de brasileiros mesmo que passou para a segunda rodada. Segunda rodada tem destaque para Storsor e Ebden, que venceram Shibahara e Roger por 6-3, perderam o segundo por 7-6 e ganharam o terceiro por 6-4 e passaram para a próxima rodada. E aí acabou o sonho do Brasil na dupla mista, né? Pois Bia e Bruno perderam para Drabowski e Pierce por 4-6, ganharam o primeiro por 6-4, depois tomaram a virada, 6-3 e 6-0 para Drabowski e Pierce. Quartas de finais. Nas quartas de finais, a Stossor e o Ebden venceram Barnet e Omara por 6-3 e 6-1 e foram para as semifinais das chaves de mistas. A Coco Gauff e o Jack Sock, venceram Cornet e Vasselin, 6-3 e 6-4, a dupla americana. Mirza e Pavic venceram Dabrowski e Pierce e fizeram 6-4, perderam 6-3 e 7-5 e foram para as semifinais da dupla mista. E a Krausic e o Skupinski venceram o Stopenko e o Farah, bela dupla, hein? Venceram por 7-6 e 6-1 e foram para as semifinais. Semifinais, a chave de mista de duplas. Stossor e Ebden venceram a dupla americana, Coco Gauff e Jack Sock, por 6-3, 6-3, perderam de 7-5 e venceram o último set por 7-5 e foram para a final da chave mista. Já Krausic e Skupinski venceram Mirza e Pavic, um jogaço. Perderam o primeiro set por 6-4, depois venceram 7-5 e 6-4 e foram para a grande final. Final da chave mista de duplas, que foi vencida por Krausic e Skupinski. Venceram Stossor e Ebden por 6-4 e 6-3 e foram os grandes campeões da chave mista de duplas de 2022. Krausic e Skupinski. Aí está a foto deles aí com a grande taça. Que taça bonita, hein? Vamos para a chave de duplas masculina de Wimbledon. Pavic e Mektic
foram os grandes campeões das duplas no ano passado, em 2021. Olha como é bonita a taça da dupla, né? A grande destaque aqui da primeira rodada é que cada jogador já leva para casa, cada dupla, né, já leva para casa 12.500 euros no bolso, né? O grande destaque vem o Brasil aí. Hernandes e Matos, né, venceram o Brody e o Clark na primeira rodada por 3-1. Foi 6-3, depois perderam 7-6, depois 6-4, 6-2 e passaram para a segunda rodada. Né? Outro brasileiro que venceu na primeira rodada é o Bruno Soares, que junto com seu parceiro, o Murray, venceram o Bonzi e Hinderneck por 6-3, 6-4 e 6-2. E o outro brasileiro, olha aí o girafão, Marcelo Melo e o Klassen venceram Vênus e Putz por 3-2 no caso, né? Perderam o primeiro por 6-4, venceram o segundo por 7-6, venceram o terceiro por 7-5, perderam o quarto set por 6-1 e venceram o último set por 7-6, 10-6 no super tie break que define o jogo, tá bom? Segunda rodada, os duplistas levam 20 mil euros para casa. E o brasileiro, o Rafael Matos, passou para a terceira rodada ao vencer Kiresh e Nedovizov por 3-6, 7-6 e 5-3. Aí a dupla se machucou, né? Eles se machucaram e se retiraram. Assim, o espanhol e o brasileiro passaram para a terceira rodada. Omara Skupinski eliminou Marcelo Melo e o Klassen por 6-2, 6-4 e 6-4 e foram para a próxima rodada. Mais um brasileiro vencendo aí na segunda rodada. O Bruno Soares e o Murray venceram o Katiti e Vavassori por 6-4, 7-6 e 7-5. Terceira rodada, 33 mil euros no bolso para os duplistas. E a primeira derrota brasileira veio aí, com Han e Salisbury. Venceram por 4-6, 6-4, 6-3 e 6-4, eliminando o brasileiro Rafael Matos, que vem jogando muito bem duplas, hein, nos grandes lances, ótimas apresentações. E também deu adeus ao torneio londrino o brasileiro Bruno Soares, que perderam para Pierce e Polasek por 7-6, 6-4, 4-6 e 6-4. Foi para casa mais um jogador do Brasil. O Mektic e o Pavic, os campeões do ano passado, venceram Glasspool e Eliovara por 6-4, 7-6, 4-6, 2-6 e no quinto set venceram por 6-3 e passaram para as quartas de finais. Quartas de finais, premiação de 67 mil euros. E aí vem o primeiro jogo. Han e Salisbury venceram Mahut e Vassilin por 6-3, 6-7, 6-1, 3-6 e 6-4, ou seja, 3-2, e passaram para as semifinais. Ebden e Purcell venceram Pierce e Polasek por 3-0, 6-4, 6-4, 6-2, passando para as semifinais. Ótima dupla, essa dupla joga muito. Cabal e Farah jogaram contra Kudla e Sok, e foi uma vitória que a outra dupla desistiu, né? Foi 6-3, 6-3, aí o Kudla e Sok venceram por 7-6, e quando estava 1-1 do quarto set, eles se machucaram, um dos dois se machucou e precisou abandonar as quartas de finais. No outro jogo das quartas de finais, os atuais campeões Mektic e Pavic venceram os alemães Kravitz e Myers por 6-4, 6-3 e 6-3. Mais uma semifinal para eles, né? Semifinais, premiação de 135 mil euros. E a primeira semifinal foi Ebden e Purcell, que venceram Han e Salisbury. Foi surpresa aí, hein? Que Han e Salisbury é uma dupla incrível. Eles perderam o primeiro set por 6-3, perderam o segundo set por 7-6, aí ganharam 3 seguidos, 7-6, 6-4, 6-2, e foram para a final de Wimbledon. E os atuais campeões enfrentaram uma dupla espetacular, Cabal e Farah, e venceram, né? Perderam o primeiro set, 7-6, empataram depois 1-1, 7-6 também, perderam o terceiro, 6-4, aí venceram o quarto e o quinto, 6-2 e 7-6, e foram em busca do bicampeonato, né? E a final, só por ter chegado na final, cada dupla recebeu 270 mil euros.
E os campeões receberam o dobro, 540 mil euros. E os grandes campeões, a grande surpresa, foi Ebden e Purcell, né? Um jogo espetacular de 5 sets, na qual eles venceram por 7-6 o primeiro set, perderam o segundo por 7-6, perderam o terceiro por 6-4 e todo mundo achando que agora o Mektic Djokovic, pela experiência, ia ganhar, só que eles conseguiram reverter e ganhar por 6-4 o quarto set e o quinto set vencer no tie-break de 10-2, 7-6 e serem os campeões de duplas de 2022. Olha eles aí com o caneco na mão, um caneco muito bonito, brilhante, né? Show de bola, os campeões de 2022. Agora vamos para a chave masculina, né? De simples, de Wimbledon. O campeão do ano passado foi o sérvio Novak Djokovic, né? Ele venceu seu 6º título no ano passado em Londres, 2 a menos que o Roger Federer. A primeira rodada tem a premiação de 50 mil euros para cada jogador, né? E aí está um destaque de uma lenda, a lenda John Newcombe, que ganhou 3 vezes aí o título de Wimbledon na grama londrina. Primeiro destaque da rodada número 1 vai para o italiano Jannik Sinner, que venceu o Stan Wawrinka, que está tentando voltar aí e jogar bem no circuito. Venceu por 3-1, ganhou 7-5, perdeu 6-4, ganhou 6-3 e 6-2 e foi para a segunda rodada. Já a sensação do ano, né, o Carlos Alcaraz, venceu o Struff por 3-2. Esse jogo foi incrível, né? Foi 6-4 para o Struff, depois 7-5 Alcaraz, 6-4 Struff de novo, 7-6 Alcaraz e 6-4 Alcaraz, passando para a segunda rodada o espanhol. O Munar venceu o brasileiro Thiago Monteiro, não deu para o Brasil na chave de simples, né? Foi avassalador, 6-2, 6-4, deu uma segurada no terceiro e ganhou de 7-5. O guerreiro Monteiro tentando aí fazer sua melhor colocação em Wimbledon, né? Mas na grana é mais difícil, né? Outro destaque da primeira rodada foi a derrota do Aliassime, logo de cara. Perdeu para o Cressy por 3-1. Ele até começou ganhando por 7-6, mas aí o Cressy fez 6-4, 7-6 e 7-6 e passou para a segunda rodada de Wimbledon. E na segunda rodada, quem chega na segunda rodada fica com 78 mil euros. E o destaque das lendas aí é o alemão Boris Becker, né, que venceu 3 vezes o Wimbledon. Olha a taça na mão. Jogo de segunda rodada, Ivan Haytoven venceu o gigante Reilly Opelka. 6-4, perdeu de 7-6, depois 7-6, 7-6 e passou para a terceira rodada de Wimbledon. John Isner venceu o Andy Murray. 6-4, 7-6, perdeu de 7-6 e venceu por 6-4, um jogaço. É difícil quebrar o saque do Isner na grama. O Hugo Humbert tirou o Casper Ruud, que vinha numa campanha incrível, né, no ano, né? Mas ele conseguiu, esse novato conseguiu vencer o norueguês por 3-6, 6-2, 7-5, 6-4. Surpreendente. Outro jogador que estava vindo bem nos últimos meses é o Davidovich Fokina. Perdeu para o Vezeli por 6-3, 5-7, 6-7, 6-3 e 7-6 por 3-2 e eliminou o espanhol, né? Outro grande jogador que foi eliminado foi o Diego Schwartzman, que perdeu para o Brody por 6-2, 4-6, 0-6, 7-6 e 6-1. Olha, mesmo tomando 6-0, ele reagiu e venceu o argentino, hein? O americano Brandon Nakashima atropelou, né, o Shapovalov por 6-2, 4-6, 6-1 e 7-6. Olha só, o Shapovalov não passou da segunda rodada novamente. Terceira rodada, 120 mil euros no bolso do jogador. E a lenda em destaque é o John McEnroe, o americano, né, falastrão, esse é figura, né? 3 títulos de Wimbledon. Espetacular jogador, John McEnroe. E aí, o ex-número 1 do mundo, Novak Djokovic, venceu uma dos destaques do ano, né? O Miomir Kecmanovic por 6-0, 6-3 e 6-4.
O italiano Sinner fez mais uma vítima e foi o americano John Isner por 6-4, 7-6 e 6-3. Olha, difícil ganhar de 3-0 do John Isner na grama, hein? E Nick Kyrgios, esse jogo, minha gente, ele venceu o grego Stefanos Tsitsipas. O Tsitsipas ficou bravo nesse jogo, o pai do Tsitsipas ficou bravo, né? Vocês vão ver os lances aí, foi assim, né? Cada jogada incrível aí do Nick Kyrgios. Mas ele é muito provocativo, né? Ele provoca muito e o Tsitsipas caiu na dele. Teve saque por baixo, teve jogada de efeito, né? Teve o Grand Willy, teve de tudo, né? Inclusive uma das jogadas, né? O Tsitsipas até tentou dar uma bolada no Kyrgios, mas ele não conseguiu. No final, numa grande jogada, o Kyrgios venceu. Perdeu o primeiro set por 7-6, depois venceu 6-4, 6-3 e 7-6 por 10-7, né? E passou para a quarta rodada. Nick Kyrgios, que na grama vai bem, porque ele é um cara que saca muito bem e tem um forehand e um backhand incrível, né? Fora as deixadinhas, voleia super bem. Então era difícil realmente para o Tsitsipas ganhar dele. Mas ele ajudou entrando na provocação do australiano, né? Outro jogo bacana foi Rafael Nadal contra Lorenzo Sonego, que foi 3-1. Foi 6-4, 6-4, perdeu por 4-6 o terceiro set e venceu por 6-3 o quarto set, passando para a quarta rodada o Rafael Nadal. Quarta rodada, premiação de 190 mil euros. E o grande destaque vai para Sir Rod Laver, com 4 títulos na grama sagrada de Wimbledon. E o italiano Sinner foi mais uma vítima de novo. Venceu Carlos Alcaraz, a sensação do ano, por 6-1, 6-4, perdeu o terceiro set por 7-6 e venceu por 6-3, eliminando o espanhol que está jogando muito tênis, mas o italiano passou o carro por cima, né? O Cameron Norrie é a esperança do público, né, para um britânico vencer. E ele venceu o Tommy Paul por 6-4, 7-5, 6-4 e foi para quartas de finais, isso mesmo. O Nick Kyrgios venceu mais um jogo, né, um grande jogo contra o Brandon Nakashima. Foi 3-2, né, perdeu o primeiro set, 6-4, ganhou o segundo 6-4, ganhou o terceiro 7-6, perdeu o quarto 3-6 e venceu o último por 6-2. O Kyrgios tem muito essa questão do altos e baixos, né? Por isso que você vê nos resultados. O Rafael Nadal venceu o Van de Zandschulp por 6-4, 6-2 e 7-6, passando para as quartas de finais. Nas quartas de finais, os jogadores ganham 310 mil euros. E a lenda de destaque é o Iceborg, né? O Bjorn Borg, o sueco gelado da década de 70 e 80, ganhou 5 vezes um dos grandes jogos da história do tênis, o Bjorn Borg contra o John McEnroe, se eu não me engano, em 1980 ou 81, tá? Foi um espetáculo de jogo, né? Destaque para as quartas de finais é a vitória de Novak Djokovic contra o Sinner de virada. O italiano fez 2-0 em sets, né? 7-5 e 6-2, e todo mundo achava, putz, será que agora o Sinner vai chegar numa semifinal de Wimbledon? Aí o Djokovic renasceu das cinzas, virou o jogo 6-3, 6-2 e 6-2 e foi para a semifinal. Enfrentar o Cameron Norrie, que tirou a surpresa, né? O David Goffin chegou às quartas de finais, mas o Cameron Norrie tirou ele por 3-2, né? De virada, inclusive, né? Tava perdendo de 2-1 e virou o jogo e eliminou o belga. Na outra chave, o Nick Kyrgios não teve muita dificuldade para tirar o chileno Cristian Garin por 6-4, 6-3 e 7-6 e ficou à espera do vencedor entre Rafael Nadal e Taylor Fritz. Quartas de finais, Rafael Nadal, que venceu Taylor Fritz, né, por 3-2, só que esse jogo ficou marcado, pois o Rafael Nadal estava com uma contusão no abdômen, né? Depois do jogo foi comprovado
que ele teve 7 milímetros de rompimento de um dos músculos do abdômen. Por isso que ele estava tendo dificuldade para sacar. E o engraçado desse jogo é que o staff do Nadal pediu para ele parar, sair do jogo, e ele não desistiu. Ele estava perdendo o jogo, né? Mesmo assim ele foi lá, empatou o jogo 1-1, depois ele virou para 2-1. Depois o Fritz fez 2-1, ele foi lá e empatou de novo 2-2, foi pro tie break no quinto set, né? E no super tie break ele venceu por 10-4. Ele não conseguia sacar o melhor saque possível, ele adaptou, mas ele foi um guerreiro incrível. Vocês estão vendo nas imagens aí que o Rafael Nadal, ele não é humano. Rafael Nadal realmente é uma das maiores lendas do tênis, e ele mostrou mais uma vez isso ao superar o Taylor Fritz e a lesão grave no abdômen. Semifinais de Wimbledon, o jogador ganha 535 mil euros. O destaque vai para Novak Djokovic, que tem 6 títulos de Wimbledon, né? Rafael Nadal não jogou contra o Kyrgios, pelo mesmo motivo que a gente estava conversando agora, né? Foi constatado que ele tem um rompimento de 7 milímetros. Ele até tentou treinou por 33 minutos, não conseguiu fazer nada muito intenso, e aí depois ele desistiu, e o Kyrgios então ficou descansado aí só para jogar a final, sua primeira final de Wimbledon, primeira final de um Grand Slam para o australiano, que enfrentou o Novak Djokovic, pois ele venceu o Cameron Norrie por 3-1 de virada. O Norrie venceu o primeiro set 6-2, depois foi 6-3, 6-2, 6-4 para o Djokovic, mais experiente, já passou por isso muitas vezes, não sentiu a pressão e ganhou do britânico, tirando aí da torcida a esperança, né? Finalistas, só por ter chegado na final, Kyrgios e Djokovic ganharam 1.050.000 euros. O destaque vai para o segundo maior campeão da história, né? O Pete Sampras, que ganhou 7 vezes o Wimbledon. E o grande campeão ganha 2 milhões de euros, né? Aqui é 1.050.000 euros, né? E o campeão ganha 2 milhões de euros. O destaque vai para o maior de todos, o Roger Federer, 8 títulos em Wimbledon, Sir Roger Federer. E a grande final, vocês vão ver as imagens aí, foi de Nick Kyrgios contra Djokovic. O Kyrgios que deu uma esperança para a torcida, que tinha muita gente torcendo por Kyrgios, né? E que venceu o primeiro set jogando muito tênis, concentrado, focado na sua estratégia, no seu jogo. O Djokovic reagiu no segundo set, fez 6-3, e aí o Nick Kyrgios perdeu a cabeça. Começou a reclamar, começou a gritar com o box dele, qualquer jogada ele já reclamava, já ficava nervoso, perdeu o foco, né? Mesmo assim ele conseguiu jogar super bem, principalmente quando ele estava sacando. Mas se ele tivesse com o mesmo foco do primeiro set, talvez o jogo seria mais duro. E o Djokovic começou a pegar bolas incríveis, né? Começou a mostrar toda a sua resiliência e principalmente seu poder mental, né? Fora a sua experiência de 32 finais de Grand Slam. E no final das contas, Djokovic foi o grande campeão de Wimbledon, venceu o australiano por 3-1, ganhou seu 7º título de Wimbledon, entrou ali na segunda prateleira dos maiores campeões de Wimbledon, né, junto ali com o Pete Sampras, e na sua 32ª final ele ganha seu 21º Grand Slam, um a menos que o Rafael Nadal, um a mais que o Roger Federer, agora é o segundo maior ganhador de Grand Slams. Novak Djokovic, o campeão de Wimbledon de 2022. And the gentlemen's singles champion for 2022, Novak Djokovic.
Muito bom! O torneio de 2022 foi nota 10, né? Nossa, grandes jogos. Jogar na grama não é fácil, pessoal, né? Eu já joguei numa parecida, não é oficial, né? Uma grama oficialzinha, era uma semi, né? Já é muito difícil, a bola não quica, tem que jogar sempre agachado, e isso é desgastante demais. O jogo é muito rápido, né? Sacou bem, você leva muita vantagem, então é difícil. Então tem que bater palmas para aqueles que conseguem ir bem nesse torneio, aqueles que conseguem ganhar um jogo em Wimbledon. Imagine quem tem que ser campeão, porque é muito difícil jogar em quadra de grama, viu? Ainda mais no nível que esses caras jogam, é impressionante, tá? Pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Vamos nos encontrar aí nos próximos conteúdos. Tem coisa nova chegando no canal, tá bom? Não percam, fiquem ligados, toque o sininho para sempre chegar as notificações de novos vídeos do canal e vocês sempre estarem por dentro das novidades, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. É outro naipe!